Olá amigos, vamos ao nosso radar do mercado. Muito bom dia a todos. Pregão do dia 10 de setembro, segunda-feira. Ibovespa agora às 11 horas e 6 minutos, pelo horário de Brasília, registra alta de 1,29%. Uma boa primeira hora de pregão, alta muito forte. Mas se eu tivesse comprando somente Ibovespa, ou BOVA11, né, uma referência aí do Ibovespa em termos operacionais, Ibov consegue superar duas resistências em um único movimento de valorização pelo G60. As médias cruzam para cima, algo positivo, mas eu não faria compra desse rompimento aqui, por já ter um longo movimento de alta, ou seja, não compraria a superação da máxima da primeira hora de pregão, por já ter um longo movimento de alta no Ibov, e a outra por estar entrando ali muito próximo, ficando muito próximo da zona de resistência mais importante, 59.500 a 60 mil pontos. Então, como está aí dentro dessa já, a superação da máxima do dia tende a levar o Ibov nos 59.500 a 60 mil pontos, eu não entraria aí de maneira geral, ou seja, em diversos ativos, não estaria pensando muito em ponta compradora, principalmente de curtíssimo prazo, falando pelo G60. Não necessariamente de curto prazo, mas no G60 não pensaria em compra na superação da máxima dessa primeira hora de pregão. PETR4, Petrobras no pregão de hoje, alta de 2,05%, testando aqui no G60 a resistência dos 21,53 a 21,49 a 21,53, faixa de resistência de 3 topos, então uma faixa importante, também chegando basicamente com um único movimento de alta, até teve uma lateralização aqui antes desse gap, mas seria ali um risco um pouco elevado a comprar a superação da máxima da primeira hora de pregão na Petro. Acredito que pode dar uma respeitada aqui nessa região. Se a gente pega o gráfico de menor periodicidade, gráfico de 15 minutos montou um topo. Um sinal de fraqueza por passos compradores é se não conseguir gerar aqui um fechamento acima de 21,47, nova máxima em seguida. Se perder força, gerar mais um candle de baixa aqui dentro dessa região, chance de voltar ali a tentar fechar o gap de alta do dia, que está em 21,14 até os R$21 número redondo, 21,14 a R$21, funcionando como suporte na Petro. Outro ativo, Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, alta expressiva de 4,61%. Lembrando que toda essa alta é dentro de um grande movimento de baixa. E o mais importante da alta de hoje, ali se aproximando da região dos 36 a 36,24, resistência importante, média móvel de maior periodicidade. Olhando aqui para o gráfico semanal, a gente observa toda aquela região que era de antigo suporte, R$35, R$36, tudo virando agora, tende a virar resistência. Então não estaria muito pensando em ponta compradora na Vale, mesmo com esse pregão em alta de 4,66%. Olhando para um gráfico de menor periodicidade, ou seja, se superar essa máxima da primeira hora de pregão, não estaria pensando em entrada na Vale. Nem mesmo pelo gráfico de 15 minutos que gerou um fundo. Pode superar a máxima aqui desse fundo e gerar um movimento de subida para superar a máxima do dia, mas não seria um cenário gráfico que eu faria uma operação em cima desse papel. É bom ficar atento que mesmo que ela supere essa região, se ela gerar um topo abaixo da máxima do dia, topo no G15, é outro indício um pouco mais forte de buscar a média móvel exponencial de 13 períodos. Vale ressaltar que isso aqui é tudo um longo movimento de alta, sem nenhum toque em cima dessa média móvel de 13 períodos, o que abre uma chance maior ou de lateralizar aqui nessa faixa de preço, gerar esse topo descendente e começar a cair em busca da média móvel de 13, enfim, perder um pouco de força nessa importante região de resistência que ela está testando no pregão de hoje. Outro ativo, Rent 3. Rent 3 gerou a entrada da nossa operação em R$ 35,71, perdeu um pouco de força, está com queda no dia de 0,54, um pouco maior para a nossa compra, porque foi um valor mais acima, mas enfim, estamos na ponta compradora com stop em 34,44 e o objetivo em 36,98, uma operação de risco em torno de 3,6%. CSNA3 está bem no pregão, alta superior a 7%, 7,41%, também testando uma média móvel de maior periodicidade que já foi respeitada por outras duas vezes. Aqui nessa região quase bateu nela e perdeu força, aqui já bateu nela e já perdeu força. Mais uma vez ela está vindo para cima dessa média, agora com a abertura acima da média.
É um ponto um pouco mais favorável, mas enfim, entrando numa região de resistência de topos anteriores. Um risco um pouco maior. O máximo que daria, no meu ponto de vista, para fazer aqui nessa ação é ela ficar, a máxima do dia está aqui em R$ 11,38. Seria ela ficar aqui mais um candle, além desse que está sendo montado, ou seja, o candle das 11h30, na verdade das 11h15 às 11h30, e só depois das 11h30 efetuar uma entrada na superação da máxima de 11h38 com stop abaixo da mínima desse pequeno recuo que ela está fazendo, uma operação de day trade, uma operação bem mais rápida em cima do papel, devido aí à força do pregão, o volume acima da média nesses primeiros candles aí do dia. Então seria uma forma de entrada. Ainda teria, mesmo estando em cima dessa zona de resistência, teria aí um espaço de poder atingir o objetivo da operação. Lembrando apenas, se o stop da operação fosse 11,26, entrar em 11,39, R$ 11,39 e o stop em R$ 11,26, se ela superar a máxima a partir aí das 11h30 e não tiver uma mínima inferior a 11,27, que nesse recuo que ela está fazendo, seria uma operação de 1,1% com objetivo em 11,52. FIBR3, ativo também que está forte no dia, apresentando alta de 5%, mas em cima de um ponto muito importante de resistência. A gente olha para o gráfico semanal desse papel, a resistência do gráfico semanal já tem praticamente dois topos nessa mesma região, patinou aqui, não conseguiu superar. Vamos ver se ela nessa semana consegue superar, deixar para trás essa região dos 16,77 e dar prosseguimento a uma tendência de alta um pouco mais forte de curto prazo. Não vejo muita oportunidade de entrada em cima dessa região, ainda mais que mesmo que ela feche o pregão acima dos R$ 17, R$ 16,93 a R$ 17, seria um rompimento um pouco esticado no meu ponto de vista e aguardaria mais um pullback ou uma congestão para pensar em compra da FIBR3. Essas teriam um risco um pouco maior de entrada pelo G15 na superação da máxima do dia. Não vejo muito interessante porque já está acima, até seria a superação da máxima do dia, já acima da resistência, um ponto que ainda ela pode ceder e vindo com um movimento um pouco mais esticado para cima. A outra ação é a Pomo 4. Pomo 4 no dia de hoje está com alta de 2,97%, mas é uma ação para a gente ficar atento aí para um possível rompimento. Assim, ela fica aqui nessa região, está com volume acima da média, fica aqui nessa região e gera um candle de força rompendo toda essa região de resistência de 11,48 a 11,62, 11,69, abriria a possibilidade de avaliar a compra de rompimento nessa ação que vem com tendência de alta de médio prazo também. E por último, HRTP3 para comentar aí um forte gap de baixo na ação, está caindo 10,49%, está superando a máxima da primeira hora de pregão, ponto positivo pelo menos para aliviar essa queda. Depois de um gap de baixa, a superação da máxima da primeira hora de pregão aumenta a chance de buscar uma resistência ali na faixa dos 4,21. Tem aqui o desafio do dia nos R$ 4,00, número redondo, mas o principal desafio ficaria na faixa dos 4,21 até a região dos R$ 4,26. Seria a primeira faixa de resistência, depois resistência em 4,48. Então são essas as resistências para essa ação. Vale ressaltar que anulou a tendência de alta dela de curto prazo, que já estava fraca, e voltou a ficar um pouco mais alinhada com a tendência de médio prazo e longo prazo, que é de baixo. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos vocês, um ótimo dia de excelentes negócios e até o nosso próximo Radar do Mercado.